Olá, tudo bem? Eu sou Yara Gonçalves Dias, autora do livro Coisas que os Pais Precisam Saber sobre os Filhos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre disciplina positiva e educação não violenta. O que é isso? A disciplina positiva é a forma com que você educa o seu filho para ser um cidadão responsável que respeite os outros. Então, a base da disciplina positiva e a educação não violenta é isso. É você conseguir se comunicar com o seu filho sem gritar, sem ser agressivo, sem briga, sem nada. A disciplina positiva ela não usa nem castigo, nem punição, nem chantagem, que às vezes os pais costumam fazer. Tipo, ó, se você ficar quieto agora, daqui a pouco eu te dou alguma coisa, te deixo jogar um jogo, coisa desse tipo. Não. O que a gente faz na disciplina positiva e educação não violenta? A gente conversa com a criança, faz ela entender o porquê do não, porque tudo para o indivíduo, para fazer sentido, ele precisa ser explicado. Se você não explica, ainda mais quando seu filho é pequeno, ele não entende o que você está querendo dizer. Então você tem que parar, explicar, dizer o porquê não pode para que ele possa colaborar com você. Eu costumo dizer que isso a gente usa também na vida adulta, né? Eu dou treinamento para a empresa e são os treinamentos baseados na filosofia Disney. A filosofia da Disney é o quê? Ela está baseada totalmente na empatia. Então, eu vejo o problema do outro e a partir daí eu ajudo o outro a resolver esse problema. Mas é só ajudar o outro a resolver o problema? Não. A gente não tem preconceito, né? A gente quebra os preconceitos que existem, né? Então não tem aquela de, aquele grupo não me interessa, aquele outro eu não gosto, ou porque é gay, ou porque é negro, porque é pobre, porque é rico. A gente não separa, a gente vê o indivíduo como um todo. Então a gente respeita o outro indivíduo, independente das vontades e dos quereres que ele tem. A gente tem que respeitar o ser humano, bem como a gente tem que respeitar os animais, as plantas e tudo mais. Isso, inclusive, eu trato no meu livro, né? Do começo ao fim, eu falo da questão do respeito. Por que você tem que respeitar? Para a gente poder criar um mundo mais harmônico. Na Disney, o que a gente vê? A gente vê que a empatia ela é tratada de uma outra forma. A gente até costuma ver esse discurso, né? Não, porque nós temos que agir com empatia. E muitas vezes quem fala na empatia acaba não tendo nenhuma. É estúpido, é agressivo, é ignorante, então só usa mesmo o discurso. Na disciplina positiva a gente não usa o discurso, a gente usa a prática. Então, como eu criei os meus 2 filhos? Eu já falei em outros vídeos aqui que eu tenho 2 filhos, uma de 26, que já é advogada, e o outro de 19, que está fazendo aviação civil. O tempo inteiro eu ensinei as crianças a refletirem. Então, vai fazer uma coisa errada, você vê que está fazendo, você chama, fala, olha, vamos pensar direitinho. Tá certo o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? A gente tem que ensinar o ser humano a refletir. Por isso que a gente hoje está nessa briga louca, né? De todo mundo achando que manda em todo mundo, é a minha opinião que vale, quando na verdade não é assim, né? A gente tem que parar, pensar no que a gente está ouvindo, fazer aquele juízo de valor, avaliar para ver realmente se aquela opinião daquela pessoa é uma opinião positiva ou não. E na disciplina positiva a gente faz isso o tempo inteiro. A gente reforça os pontos bons e tenta eliminar os ruins, mas dessa maneira que eu falei, refletindo, chamando a reflexão. Isso, eu dou treinamento, então, para adulto a gente faz a mesma coisa. Por que para criança não seria assim? Então é da mesma forma. Se você quer criar o seu filho de uma maneira tranquila, sem problema, sem ter aquelas brigas homéricas que todo mundo fala, que adolescente, eu não entendo o jeito deles, essa minha filha não adianta eu falar, meu filho não adianta falar. Se você quer criar seu filho de uma outra forma, a forma é essa. É disciplina positiva. Até nos casos de bullying, eu costumo dizer, né? Essa intimidação sistemática que acontece na escola, acontece por quê? Porque aquela pessoa que é o valentão, o bully, ele vai para cima do outro porque sabe que o outro não tem defesa. Se ele tivesse aprendido em casa desde cedo a respeitar a individualidade alheia, ele seria certamente uma pessoa que não cometeria esse tipo de ato. Então, a gente tem que refletir muito como estão as relações dentro da escola, como estão as relações dentro de casa até, porque às vezes você como pai ou mãe está ali o tempo inteiro, mas não está vendo exatamente o seu filho como é. Quando a gente trabalha a disciplina positiva, a gente trabalha a interação do pai e da mãe de uma maneira que acaba todo mundo a pensar do mesmo jeito. Lá na frente você não vai discordar do seu filho. Quando você discordar, vocês vão sentar, conversar e se entender. Então, por que é importante a gente reforçar essa questão da disciplina positiva? Porque não dá pra gente criar filho como a maioria criou até hoje, né? Faz uma birra, a gente bate, ou a gente faz uma chantagem pedindo pra parar. Não, então se você parar de fazer isso agora, daqui a pouco eu te dou alguma outra coisa.
Porque é aquilo, quando a criança entende que você está chantageando, porque é isso que acontece, ela entende que você faz essa chantagem, que é para ela parar e que você vai dar alguma coisa ali na frente. A gente estimula o pensamento de corrupção. Sabe, a gente estimula que a corrupção é o correto, então eu estou te subornando para você parar. Quando na verdade não deve ser assim. A gente deve pedir realmente para o outro parar e o outro deve parar porque ele entende que o certo é respeitar a vontade alheia. Quando o outro tem uma vontade e essa vontade está dentro do racional, não está passando limite nenhum, não está me agredindo nem nada, é só um direito dele, eu tenho que respeitar o direito dele. Essa é a forma da sociedade viver de uma maneira mais harmônica. Se todo mundo tivesse aprendido dessa maneira com que eu aprendi com a minha mãe e ensinei para os meus filhos, pode ter certeza, hoje a gente não estava nessa batalha campal que a gente está por tudo. Eu dou uma palestra e um treinamento baseados na cultura organizacional da Disney. E você percebe pela cultura deles o que é? Que a empatia ela está em alta sempre. Então, a empresa respeita o funcionário olha com outros olhos para o cliente e respeita o cliente também. Então, dentro de casa, a dinâmica é a mesma. Então, eu olho com outros olhos para o meu filho, eu respeito a opinião dele, ele respeita a minha. Quando a gente se desentender, a gente para conversar e acertar. Muitas vezes, é uma coisa que eu falo sempre, né? A pessoa fala, mas meu filho fala é besteira. Muita coisa do que a criança fala não é besteira, é coisa que a gente aproveita. Então a gente tem que refinar a sensibilidade e ouvir de uma forma diferente, de uma forma empática, tentando entender o que aquela criança está querendo te transmitir. Só assim que você consegue criar uma comunicação mais assertiva, digamos assim. Você consegue se entrosar mais e consegue fazer com que a criança te entenda melhor e que você também entenda a criança melhor. Para a gente ter essa criação em cima da disciplina positiva, a gente precisa muito de equilíbrio. Criar filho, eu sempre falo que é um exercício de equilíbrio. Você tem que ficar zen, às vezes você está querendo quebrar tudo, mas não dá para quebrar tudo. Você tem que parar, tem que respirar fundo, falar, não, vamos parar. Vamos dar aquela respirada funda e vamos em frente de novo. Vamos tentar ensinar. Porque a gente está ali para quê? A gente está ali para dar um exemplo. Se você não dá um exemplo positivo, o que você acha que vai ter lá na frente? Você vai ter aquele reflexo daquele exemplo negativo que você deu. Então, qual é o objetivo da gente? É ter um filho que seja exemplo de uma coisa boa. Então, a gente tem que policiar também os nossos atos, para que eles futuramente possam espelhar aquilo que a gente passou para eles. Bom, gente, resumindo, a disciplina positiva é isso que eu falei, é essa relação empática, essa questão de ouvir o seu filho, entender o que ele está precisando e responder na medida do que é necessário, sem estupidez, sem bater, sem agressão, porque quando você agride, você mostra para ele que o certo é agredir. Então, na disciplina positiva ou educação não violenta, como o pessoal costuma falar popularmente, o ideal é isso, você ensinar que a gente respeita pelo respeito, pela reflexão. É isso que está em todos os capítulos do meu livro. A gente tem que aprender a respeitar o ser humano, a gente tem que aprender a respeitar os animais, porque não, né? Hoje em dia a gente já é mais esperto do que era muitos anos atrás e a gente sabe que o animal também tem sentimento, tanto quanto o ser humano, né? A gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente fala para as outras pessoas, pensar mesmo antes de falar para não magoar, porque muitas vezes você, com uma palavra mal dada, você acaba magoando o outro sem necessidade nenhuma. E a palavra, ela é como uma flecha, atirou, não tem volta. A gente tem que pensar muito nisso antes de falar. Por isso que eu acho muito legal a gente criar a criança aprendendo isso, né? Que ela tem que respeitar realmente o outro. O respeito é o que resume tudo. O respeito é que faz a gente criar o filho de uma forma mais tranquila. E aí quando você chegar lá na adolescência, que o pessoal costuma dizer que a adolescência é um horror, você vai chegar muito mais tranquilo, muito mais calmo e vai falar, olha, esse problema que você está tendo aí, eu nunca tive. Porque quando era para ter, eu parava, conversava, gastava ali até uma horinha se fosse o caso, um pouco mais, conversava para trazer todo mundo na mesma sintonia. Esse é o nosso objetivo, né? A gente ter uma criação de filhos tranquilo para que a gente possa ficar tranquilo também. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma explicação assim bem rapidinha, né? Mas para ter uma noção realmente do que a gente costuma falar de educação positiva, educação não violenta. É tudo que está no meu livro do começo ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!